Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui em mais uma sexta-feira de tratamento. Eu preciso muito de tratamento, por isso que vocês me veem sempre aqui. Estou sendo tratado e cada lição, cada encontro, cada momento é um bálsamo para que a gente ache o caminho. E é tão bom a gente escutar o Delano falando, esclarecendo como nós estamos bem na fita. A gente olha assim e pensa, não, o negócio está preto. Vocês não lembram de 1000 anos atrás. Hoje as coisas estão maravilhosas. Olha que sexta-feira, a gente aqui podendo estudar, passar por um tratamento, com amigos, é assim? Entre amigos, físicos e espirituais. Como que nós somos benditos, como nós somos amados, como as coisas nos têm nos favorecido, as coisas, entre aspas, né? A providência divina tem nos favorecido. E a gente tem que dizer, eu gosto tanto de falar isso, gente, eu te amo, Pai, nós te amamos, Senhor. Isso é tão tranquilizador. Eu brinco que eu estou andando de moto, né? Eu ando de moto muito. E aí, na hora que eu estou naquela tensão, eu solto um eu te amo, Papai do Céu. Gente, dá um restart. É assim que fala? Restart? Dá um boot. Limpa aquela... Porque a gente vai acumulando muita coisa. E aí, na hora que eu solto aquele eu te amo, Papai do Céu, parece que limpa tudo. Aí eu falo, o negócio é entre migo e tigo, né? É assim? O negócio não é entre as pessoas, é entre eu e o nosso Pai. Esse processo de amor. Por isso que esse eu te amo tem um efeito tão bom em mim e recomendo aos amigos. Amor a Deus. Uma conexão. E eu já contei para vocês que no início era muita hipocrisia, né? Que a gente não sentia isso, não. Eu não sentia. E aí eu fui falando, fui repetindo, e a coisa foi começando a pegar. E eu começando cada vez mais a me integrar nisso. Deixando de lado as grandes preocupações que eu carregava e que eu não podia resolver. Já perceberam isso? Tem coisas que a gente carrega, mas a competência não é nossa de resolver. É de Deus. Coisa que a gente quer trazer, que a gente quer resolver, que a gente quer... Mas não é nosso. Eu lembro do livro Boa Nova. Obrigado, Chico. Obrigado, Humberto de Campos. Lá, se não me engano, no segundo capítulo, Jesus tinha saído do deserto, deixado João Batista e foi de encontro a Jerusalém. Olha que interessante essa imagem. Jesus primeiro oferece a Jerusalém. Primeiro oferece aos doutores da lei. Bonito isso? Sai do deserto, aquela proposta estava na hora de implantar, de dizer tudo, e ele vai a Jerusalém, cidade sagrada, local dos grandes intelectuais da cultura hebraica, estudiosos da Torá. Ele vai àquele lugar maravilhoso e se senta. E aí, um dos doutores da lei, Hanã, que no futuro seria o juiz da causa do Cristo, percebe aquela presença e vai até ele. E pergunta para ele o que fazia na cidade. E Jesus diz: vim fundar o reino de Deus. Sensacional isso. Primeiro ele oferece a Jerusalém. E aquele doutor, aqueles doutores, aqueles estudiosos estavam há séculos esperando o Messias. E o Messias chega. Se coloca na frente do doutor da lei, um dos principais. E ele não percebe a grandeza
daquele que estava na presença dele. E Hanão ainda faz chacota, olha para ele, aquelas roupas de um nazareno. Tu vai fundar um reino? Por acaso tem o apoio de um príncipe, de um grande reinado? Ele, não. Eu tenho o apoio de meu pai. Como pensas fundar o reino? Aí ele fala, no coração de cada um. E da onde virão os teus seguidores? Aonde virão os teus seguidores? E ele fala, de todos os cantos. Todos os cantos. E aí a gente se encontra hoje, 13 de dezembro de 2024, como tocados por esse evangelho, tocados por essa imagem de um Cristo que vem a nós. Vocês conseguem ver essa imagem? O Cristo todo dia se dirigindo a nós, pedindo a nós que a gente passe para o trabalho com Ele. Vai ser um trabalho bom? Vai. Vamos apanhar? Vamos. Vamos estar felizes com isso? Vamos. Porque nós já entendemos que somos imortais. E que estamos num trecho do caminho que é necessário essas corrigendas. Aprender a amar. E a gente ainda não entendeu que quando a gente ama, a gente é menosprezado. A gente é menosprezado. A gente tem uma tarefa no NA, os Narcóticos Anônimos, e no AA, os Alcoólicos Anônimos, e lá tem uma regra interessante, que se eles não tiverem a conexão com o poder superior, eles não vão conseguir sair daquela situação. É a regra do AA, a regra do NA. Sem um poder superior auxiliando, direcionando aquelas vidas, não se consegue sair daquela situação. Curioso isso? E o AA está em todo o planeta. Tem mais reunião do que casa espírita, viu, gente? Muito mais reuniões. É um processo sensacional de recuperação de vidas. Eu acho que tem alguma coisa com o espiritismo lá. Ou nós é que pegamos isso. Mas é um trabalho sensacional. Praticamente em todo o bairro de Belo Horizonte tem um encontro de AA. É uma rede enorme que só consegue trabalhar esses irmãos com a força do poder superior. E é muito interessante que lá eles falam assim, escolha o seu, a sua linha religiosa. Eles não direcionam ninguém para nenhuma linha, você escolhe a sua, mas você tem que ter. Porque sem essa força, a gente não consegue sair. Fiz todo esse preâmbulo para a gente pensar na renovação, que é o propósito do nosso querido Hamed para hoje. Por que da nossa dificuldade de mudar? Dificuldade. E ela claramente se faz difícil porque nós gostamos da forma como estamos. Mesmo sabendo que não é agradável. Curioso isso, né? A gente já se habituou a tomar o café, acordar desse jeito, tomar café desse jeito, almoçar desse jeito, dormir desse jeito.
pensar desse jeito, falar desse jeito, andar desse jeito. A gente se acostumou. Mas nós, cristãos, temos um guia e modelo que vem estragar o nosso barato. Jesus, quando ele chega na nossa vida, até a digestão fica diferente. Tudo precisa ser analisado e criticado com a percepção da eternidade. Isso é desafiador. Pensar 1000 anos para frente. Pensar 10.000 anos para frente. E ter claramente a percepção que o futuro se faz agora. Com a mudança de agora. Com a renovação deste momento. E amigos, queria lembrar que não tem amanhã. Tem sempre o hoje. Já prestaram atenção nisso? Sempre estaremos no hoje. Nós nunca estaremos no futuro. Nós nunca estaremos no passado. Só existe o presente. Construímos o futuro, mas primeiro construímos o presente. Sempre estaremos no presente. Sempre viveremos no presente. Quando chegar às 8 horas da noite, já não chegou? Já não passou? Não estamos num constante presente? E esse presente sempre auxiliado por Deus, nosso Pai, pela providência divina? Existe um presente que é construído constantemente. E ele precisa ser analisado, meditado, como diz um grande amigo meu, a meditação sobre o presente. Por que então, Telmo, do futuro? Porque eu preciso querer ser melhor, atender a uma demanda divina. Todos aqui sabem que Deus nos propõe a felicidade? Todos sabem disso? Todos têm isso como certeza? Sim ou não? Mais ou menos? A proposta divina para hoje é a nossa felicidade. É a proposta de hoje. A proposta daqui a 1 minuto. A proposta daqui a 1 hora. A proposta daqui a 1000 anos. A felicidade. Mas é possível? Claro que é. Quando eu me torno consciente do presente. Meditação ajuda nisso, hein? Estar consciente do presente. E aí eu não reclamo, mas eu vivo, eu me conecto, eu sinto que estou recebendo todas as graças divinas agora. E eu percebendo essa graça em mim, eu preciso estar no estado de graça, que é a felicidade. Compliquei? Mas propus algo diferente. Não é assim? Propus a felicidade. Claro que não é a felicidade do Cristo, mas tem que ser a minha, de acordo com os meus saberes e as minhas competências. Então eu, atento, conectado com tudo que está acontecendo, eu preciso estar satisfeito com a posição que eu estou. Lembrando que o contrário da felicidade é a infelicidade, não é isso? Estou correto? Não? Qual que é o contrário de felicidade? Não existe? Olha que provocação boa. Mas nós não usamos o termo estou infeliz?
Usamos esse termo? Eu estou feliz ou estou infeliz? Eu estou alegre ou estou triste? Eu não uso quando eu não estou insatisfeito com alguma coisa? Eu não falo que eu estou infeliz? A minha vida é uma vida infeliz? Mas eu queria trazer para os amigos o prefixo que nós colocamos na palavra felicidade. O infeliz. O in é um artigo de negação? É? Infelicidade? Advérbio? Sei lá, eu sou péssimo em português, me ajudem aí. Um prefixo, isso. Um prefixo de negação. Não é isso? O in, prefixo de negação. Então, o que eu estou... Quando eu estou insatisfeito, quando eu estou infeliz, quando eu estou triste, eu estou fazendo o quê? Negando a felicidade. Ou seja, Papai do Céu, de manhã, junto com milhares de milhões de espíritos, preparam o dia para nós, nos dá o melhor, e a gente vira e fala que o dia não está bom. Eu não estou negando a presença, o amor divino? Não é isso que eu faço? Tem um monte de coisas, situações que não são agradáveis, mas eu não tenho o olhar bondoso para essas cenas. Porque ela não foi criada pelo nosso Pai. Ela foi criada por nós. E nós, com o olhar de filhos atentos, nós percebemos que tanto a gente quanto o outro pode se desequilibrar nas suas ações. Então eu olho para a cena, mas eu preciso observar os atores da cena. É o ator que está utilizando mal aquela situação. Eu, conhecedor da providência divina, que devo fazer? Orar. Por nós, pelo companheiro, e nos conectar com Deus para que o nosso olhar seja bondoso para aquela cena que está se realizando. Eu sei que é difícil. Porque a gente precisa de vigilância. A gente precisa de vigilância. Jesus não propôs isso? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Olha que interessante a proposta, né? Proposta divina. Quanto mais atento eu estou aos meus passos, aos meus pensamentos, aos meus atos, menos serei um escândalo na minha vida e na vida do outro. Quanto mais tiver esse olhar para daqui a 1000 anos, para daqui a 10.000 anos, mais eu deverei ter o desejo da renovação. Porque todo mundo quer virar anjo, não é verdade? Todo mundo quer virar anjo. Todo mundo quer ser conhecido pelas boas ações. Mas não são as ações do homem. São as ações divinas, de Deus. Quando a gente olha uma fruta ou uma flor, a gente não percebe que aquela fruta e aquela flor não cumpriu o desígnio divino? Não é assim? É por isso que pede abacate da melancia, não é? Não é assim? Pede abacate da melancia? Por que não dá melancia? Porque ele obedece a ele e ao propósito divino. Obediência. Que é uma característica que ainda precisamos desejar. Obedecer à lei divina. Quando no Velho Testamento ela está escrita assim, sede santo como o santo é nosso Pai, não está dizendo claramente qual é o nosso objetivo? E santidade, gente, não é aquela ideia de ter asinha, aquela paisagem parada, todo mundo andando devagarzinho, né? Não tem assim? Eu já vi teatro
que na hora que aparece o anjo anda devagar, câmara lenta, né? Não, não é essa a ideia. A ideia de anjo é aquele que não para um minuto, porque percebe que tem irmãos necessitados dele. Esse é o anjo. Aquele que não vê empecilho e se dedica ao outro integralmente. No Livro dos Espíritos não trata disso? A partir da questão 400 e alguma coisa, lá não fala do nosso anjo guardião? Por que ele está do nosso lado? Porque Deus assim o quer. E aí eu fico, toda vez que eu fico lembrando do anjo da guarda, eu fico assim, mas eu preciso de babá, não? Ou preciso? Por que nós precisamos de babá? Por causa da nossa falta de obediência. A gente sabe que é um pé de abacate, mas a gente quer dar melancia. A gente sabe que é, a gente sabe o processo, a gente sabe que tem que estar conectado com tudo que é bom. Mas a gente escolhe a melancia. E olha aqui que eu estou falando, sabemos. Não é isso, não é o que mais dói? Sabemos. Sabemos que tem alguém necessitado de comida. A gente pega o dinheiro e põe na poupança. Não sabemos isso? Nós sabemos. Não, eu estou guardando o dinheiro porque é por causa do futuro. Mas nesse momento tem alguém necessitado. E eu estou dando melancia ou estou dando abacate? Consegue entender que eu sei e não faço a renovação dos meus saberes? O inteligente é aquele que sabe. E o sábio é aquele que sabe usar a inteligência. O conhecimento está com o inteligente. Mas o sábio, ele sabe utilizar o conhecimento. Eu sei que eu vou desencarnar. Não sabemos? Eu sei que ao desencarnar vai ficar tudo aqui. E pessoas podem se perder por causa disso. Por que então que eu já não entrego agora? Ah, não, mas e o futuro? Aí a gente tem que usar Jesus, né? As aves do campo não colhem, não guardam em celeiros, e vós que sois muito mais importante. Essa é a grande dificuldade de seguir a Jesus. Essa é a grande dificuldade. Porque a gente acredita no poder do dinheiro, do recurso, mas não acredita no poder de Deus. A gente quer se confiar com os nossos próprios recursos, esquecendo de se entregar à providência divina. Amigos, perguntinha. Deus criou alguma lei que evite a morte? Já pensaram nisso? Deus criou algum mecanismo que evite a morte? Criou? Qual? Não. Isso não é uma lei. Não é uma lei. Por que ele não criou uma lei que evite a morte? Por quê? Porque nós não morremos, gente. Uma questão muito simples. Não precisa de lei para evitar a morte. Nós não morremos. Tão lógico, né? E a gente fica fazendo seguro de vida. Não é assim? A gente fica fazendo seguro de vida.
Seguro de morte, né? Consegue entender como é difícil a renovação quando chega até nós novos saberes? Porque nós temos que renovar quando nós recebemos novas informações, essa nova informação ela é confrontada com os meus saberes, e quando ela é confrontada com os meus saberes, eu preciso mudar, renovar. Senão eu vou continuar guardando livros, guardando conhecimento, e não vou praticar. Né? Vamos aqui à nossa bela obra, Os Prazeres da Alma. Né? Obrigado, Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Obrigado, companheiro. 15 dias atrás, nós trabalhamos a lição Renovação 1. Ela fala assim: ao se renovar, o homem transformará o mundo. Boa essa, né? Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Interessante isso, porque o maior desafio do Telmo não é com a minha mãe, com meu pai, com a esposa, com os filhos. Eu só tenho um desafio na vida. Eu. A pessoa que eu tenho que renovar sou eu, de acordo com o Cristo. Vocês sabem por quê que o nosso querido Francisco Cândido Xavier não ficou com nenhum livro em nome dele? Vocês sabem por quê? Diga, Richard. Porque não era dele. Não era dele. Todo mundo concorda com isso? E ele não queria deixar um problema para aqueles que caminhavam com ele. Vocês fazem ideia da disputa judicial que não seria pela herança de Francisco Cândido Xavier? Já pensaram nisso? Ele, sabedor disso, falou assim: eu não vou arrumar essa dor de cabeça para os meus queridos. Deixa eu entregar. Deixa eu entregar. E foi se libertando. Exemplo bacana que a gente tem. O trabalho do Chico era sempre dentro. E a gente não percebe isso. A gente acha que o trabalho do Chico era para toda a humanidade. Não. Primeiro, a pessoa que tinha que ser trabalhada era o Francisco Cândido Xavier. E ele conseguiu, não conseguiu? Ele conseguiu. Ele conseguiu não se prender a nada disso. Todo dia, disciplina, disciplina, disciplina. Com o quê? Com a humildade, com a bondade, com a misericórdia. Gente, a gente olha para o Chico, um espírito que foi obsediado 92 anos. Sabiam disso? Todo santo dia, os nossos ex-amigos, e tinha espírito que nem conhecia ele, mas a obra dele tinha um cunho grandioso. E eles vinham por causa da obra. Quem é que está fazendo esse movimento? Aquele cara. Então vamos lá tentar derrubar ele. Como é que a gente precisa usar? Eu preciso. Né? Eu leio aqui, eu falo que eu estou no tratamento é por causa disso. Eu venho aqui para que isso mude os meus próximos 15 dias. Eu preciso usar essa renovação nos meus próximos 15 dias. Depois vem outra lição. Outra lição. Para que haja uma mudança interna. Em casa ninguém vê minhas mudanças, viu, gente? Ninguém vê minhas mudanças. Mas hoje aconteceu uma coisa interessante. Desculpa contar um casinho, mas foi muito interessante. Nós estávamos num evento, a 15ª Semana dos Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais. Estava participando lá. E aí chamaram o Jorge para poder dar um testemunho. Eu olhei e falei, eu conheço esse rapaz, não sei de onde. Ele
falou muito bem e tudo e tal, terminou e tudo, nós fomos pro coffee break. Aí ele chegou, adoro as suas palestras. Eu, hã? Como é que é? Não, adoro, você... Aí o pessoal ficou olhando assim, sabe? E eu, né, a desembargadora, estava lá, a juíza, né, do Supremo Tribunal Federal, do lado assim, o Jorge enchendo a minha bola, e eu doidinho para poder furar e sair igual um balão, assim, né? E o Jorge, não, vem cá, deixa eu conversar com você e tal. Terça-feira, eu não gosto de perder a sua fala lá na Divina Providência. Ele é um espírito que está na condição de rua. E vai tomar um café com a gente toda terça-feira. E esses bitelões aí, né, chamaram o Jorge para dar uma fala para a gente. A gente não faz ideia da repercussão do bem que todos nós fazemos. A gente não faz ideia da repercussão do nosso bem. Como é importante todo dia estar lá. E eu chego na Divina Providência, né, os meninos têm uma fila do lado de fora, e é no 11º andar, eles vão subir pelo elevador, e aí na hora que eu chego, eu faço questão de passar na fila, brincar com todo mundo, falar, estou esperando vocês lá em cima, viu? Não, tá de boa. Aí eles sobem, eu faço questão de pegar na mão de cada um, são meus meninos. Abraço, sujo, aquele cheiro gostoso de rua. Assim, a gente vai aprendendo com o Chico, né, gente? A gente não vai aprendendo com o Chico a deixar o nariz de fora dessas experiências? A gente deixa o nariz e abraça, beija, torce por eles, passa na rua e faz questão de parar. E aí a gente vai granjeando amigos com uma tarefa tão boba. Falar do Evangelho toda terça-feira de manhã para eles. Olha que coisa mais simples, singela. E o Jorge para e fala, nossa, adoro. E aí ele foi fazendo pergunta. E minha mãe desencarnou, e agora como é que eu faço? Eu fui orientando o Jorge, e o povo olhando, e eu orientando o Jorge. Ele falou, Jorge, dá licença, eu tenho que ir na casinha. Saí para ir no banheiro, deixei o Jorge lá, saí para o outro lado, né? A gente precisa. Não sou exemplo não, viu, gente? Não sou exemplo, por favor. Mas eu gosto de trabalhar com Jesus. Eu gosto. Isso enche a minha bola. Mas eu gosto do povo lá de baixo. Aquela pessoal que estão claramente necessitados. Jesus também não era assim? Ele falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então é a turma que me atrai. E a gente precisa ter isso. Essa é a renovação que está acontecendo comigo ao longo desses anos aqui, refletindo com vocês. Isso é gostoso. Né? Mas dentro de casa ninguém repara não, tá? Mas é com o tempo, né? Daqui a 1000 anos, né? Assim, não tem que esperar aí uns 5.000 anos, a turma de casa muda. Aí o Hamed começa a dizer pra gente, na Renovação 2, ele fala assim, o progresso chega à humanidade gradativamente, com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Vocês já prestaram atenção na sutileza do dia se tornando noite? Vocês já perceberam a sutileza de Deus renovando a nossa vida? Vocês já perceberam a sutileza da unha quando quebra, como é que ela nasce? Ela faz algum estardalhaço, gente? Aquela unha que está crescendo, o cabelo que está crescendo. As coisas divinas são... Tem palavra para isso? Divinas. E amorosas, sem alarde. A providência divina não vai colocar outdoor para a gente, não. Ela vai se fazer presente e a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ele desce quase imperceptível, o sol, sobre as criações e as criaturas, como um orvalho fecundo e fundamental,
à nossa vida de espírito imortal. O doutor, diz Hamed, Carl Gustav Jung, definiu sincronicidade como consciência significativa de um estado psíquico com um ou vários fatos externos correspondentes. Ocorrência entre eventos psíquicos e físicos. São acontecimentos coincidentes no tempo e no espaço, que, embora aparentemente inexplicáveis, estabelecem relações conexas do ponto de vista psicológico. E ele vai trabalhar isso, que tem hora que acontece alguma coisa com a gente, que a gente acha que é o doutor acaso, não é assim? A gente acha que é o acaso. Mas existe uma sincronicidade divina, que prepara tudo com antecedência. Não sei se vocês já repararam, mas de 100 em 100 anos não tem um flagelo destruidor sobre o nosso planeta? De 100 em 100 anos. Tivemos agora a Covid-19, há 100 anos atrás a gripe espanhola, 100 anos atrás a peste negra. Sim? 100 em 100 anos nós vamos tendo flagelos destruidores. E o Livro dos Espíritos responde sobre essa pergunta. Por que tem que ter esses movimentos? Aí os benfeitores respondem que é para o progresso da humanidade. Não precisa, esses flagelos, essas guerras, essas coisas todas, é necessário para o nosso progresso? Sim. Por quê? Nós nos acostumamos com a situação. Exemplo, gripe, que foi trabalhado durante a Covid-19, a higiene, não foi? Não foi trabalhada a higiene? Todo mundo continua com a mesma higiene de 3 anos atrás? Já esquecemos. Já esquecemos. Já largamos aquela prática que tinha como objetivo cuidar da nossa saúde. Veio o alarde, veio o escândalo, veio o flagelo, mas a gente rapidamente desconsidera esses avisos. Aí a gente pensa assim, então a providência divina já começou a trabalhar o próximo centenário, né? Assim? Já começou. Qual vai ser o próximo movimento para que a gente faça essa mudança? E aí pergunta-se, né, no Livro dos Espíritos, muito interessante, pergunta assim, mas a gente precisa de ter essa Covid, a peste negra, a gripe espanhola, as guerras? Precisa? Deus não poderia usar um outro mecanismo? Sim, ele poderia. E o usa todo dia. Essa parte dói. Todo dia, Papai do céu, a providência divina nos avisa. Cuidado com a higiene. Cuidado com o que você come, o que você bebe, o que você pensa. Todo dia. Todo santo dia, essas informações chegam até a gente. De uma forma suave. Como o sol se pondo todo dia. E aí ele fala assim, a noção dada por Jung de sincronicidade pode ser em parte reconhecida como a dinâmica interligação entre a alma e o mundo material. Então aqui está trazendo essa questão psicológica com as questões físicas e com as questões espirituais. A vida assemelha-se a um fluxo multidimensional pelo qual as criações e as criaturas estão passando no universo. Vivemos interagindo de forma invisível com muitas outras realidades ainda desconhecidas e ignoradas no mundo moderno. Amigos, vocês fazem ideia que nós estamos conectados em uma galáxia? Vocês têm essa percepção? Vocês fazem ideia que o mundo não começa no planeta Terra? Não é aqui que começa, não. Nós não somos a primeira experiência divina. Nós fazemos parte de uma galáxia. E o nosso movimento
do nosso sistema solar está em sincronicidade com todos os outros elementos dessa galáxia. Imagina se o sistema solar começa a rodar no sentido contrário. Não ia dar um estrago danado? O Sol, não quero mais rodar, eu vou ficar parado. Consegue entender? Que existe uma harmonia entre tudo. Tudo existe uma harmonia. E aí quando a gente desperta para isso, a gente fala assim, será que eu mato a barata ou não? Não tem esse pensamento? Será que eu aniquilo esse pernilongo ou não? Vocês já viram aquela raquete de matar pernilongo? Tem uns que segura aquilo e enquanto não sente o cheiro, né? Frita mesmo. Olha a quantidade de maldade que a gente ainda carrega, né? Vou te mostrar pernilongo. Frita ali. O outro já solta, né assim? Para ter uma conexão mais elevada. Tudo faz parte disso. E eu preciso interagir de uma forma menos gritante com esse movimento, porque tudo faz parte. E aí ele continua dizendo mais. Vivemos interagindo de forma invisível com muitas outras realidades ainda desconhecidas e ignoradas no mundo moderno. Determinados fenômenos sincronísticos escapam da observação do princípio da causalidade, ou seja, eles ainda não podem ser analisados e ponderados materialmente. Nós não criamos o Sol, o ser humano. Nós não criamos o pé de abacate. Nós não criamos o pé de melancia. Nós não criamos o beija-flor. Nós não criamos o ouro, a prata, o ferro. Nós não criamos. Há movimentos atrás disso que nós desconhecemos. E esse desconhecer deveria gerar em nós um respeito pelo trabalhador, pela inteligência que nos oferece essa grandiosidade. Dizem que os primeiros hominídeos chegaram ao planeta Terra há 2,5 milhões de anos. Ok? Quem foi que preparou o planeta para receber esse povo? Já pensaram nisso? Porque o planeta não estava pronto quando eles chegaram? Alguém, uma inteligência. E que a gente chama de uma inteligência suprema e amorosa. Porque não é para que a gente desfrute do abacate, da melancia, do beija-flor, do ouro, da prata, do ferro, não é assim? Tudo isso não é ofertado para que a gente desfrute? E esse ser, essa inteligência, estas inteligências, não fizeram isso para o nosso deleite? Por que não agradecer pelo pernilongo? Pela barata? Não tem aí um projeto? E aí ele diz mais, a ciência atual ainda não chegou a entender como a lei de causa e efeito funciona em determinados eventos e circunstâncias transcendentais. Entretanto, fenômenos sincronísticos não podem ser considerados acasos. Abre aspas. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais um acaso. Podemos dizer, de modo figurado, que o acaso, essa parte eu achei linda, viu gente? Olha só o que ele fala, o Hamed, que o acaso é o pseudônimo do Criador. Já pensaram nisso? Acaso é o pseudônimo de Deus. Quando não quer deixar transparecer a sua assinatura na sua obra.
E aí, se você quisesse chamar Deus de acaso, não tem problema não, gente. Ele não se incomoda com isso, não. Não, isso é obra do acaso. Não, o universo foi criado pelo Big Bang. Isso não machuca Deus, não, viu? Ele olha para nós e pensa, né? Como Jesus falou para nós quando estava na cruz. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Falta de conhecimento. E aí ele continua dizendo: encontros inesperados com pessoas que nos mostram casualmente caminhos que há anos procurávamos e não sabíamos onde e como encontrar, auxílios financeiros que aparecem no momento exato em que a tribulação mais se agravava, sugestões ou opiniões que recebemos de uma conversa aparentemente informal e que muitos contribuíram para nosso autoconhecimento, livros que escolhemos de modo aleatório e que trouxeram significativo auxílio para a solução de problemas que estávamos atravessando. Deparamos subitamente com artigos numa revista cujo tema ainda há pouco comentávamos com um amigo ou familiar, e outros tantos exemplos. Existe a casualidade? Ou percebemos que existe sempre a sincronicidade? Esta suposta sucessão de acasos, vivida por inúmeras criaturas, revela a existência de leis espirituais desconhecidas que regem e guiam o processo de todos os seres humanos. Questão 4+5, 9. Os espíritos influenciam em nossas vidas? Sim, vírgula. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que nos dirigem. Por que precisamos dessa direção? Porque ainda somos crianças. Isso é difícil pensar, né? 50 anos nas costas e o anjo da guarda não sai de perto de mim. 60 anos na costa, o anjo da guarda não sai de perto de mim. 70, 80, 90, 100 anos e o anjo da guarda ali. Não pode, porque por um deslize nós podemos perder 1000 anos, gente. Vocês sabiam disso? Por um deslize. Estou chateado com alguma coisa. Um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, é aquela pessoa me incomodando. Aí um dia eu não faço aquela oração e cometo um ato contra aquela pessoa ou contra amigo. Eu perco 1000 anos para poder recuperar esse meu minúsculo descontentamento. Olha como é que a gente precisa ter cuidado com cada palavra, cada ação que temos na nossa caminhada. Não é? E aí o Hamed continua dizendo: as inexplicáveis coincidências que acontecem em nossa vida geralmente colaboram para a nossa renovação espiritual ou crescimento interior. Se utilizarmos uma visão superficial, essas casualidades se apresentarão como acontecimentos misteriosos e ocultos. Mas, se nos aprofundarmos, veremos que precisamos muito aprender sobre o poder onisciente de Deus em nós e em seus domínios, ainda nos permanecem insondáveis. E seus domínios ainda nos permanecem insondáveis. As leis divinas ou naturais são o cordão umbilical que liga tudo e todos com a fonte criadora. Por isso, Jesus exortou a nossa ligação espiritual dizendo, eu sou a videira e vós os ramos.
Os espíritos superiores asseveram a Allan Kardec que, abre aspas, o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Eu vou dar uma notícia muito triste para todos. Não tem INSS no plano superior. Consequentemente, não tem aposentadoria. Ok? Se preparem. E aí eu sempre brinco, né? Eu lembro da minha mãe. A minha mãe fala que ela não vai virar espírita nunca. Eu falei, mamãezinha, que isso? É o melhor que tá tendo. Ela, não vira espírita. A minha irmã falou assim, mãe, mas por quê? Porque depois que morre tem que trabalhar aqui para vocês, ó. Vou continuar católica e vou pro paraíso e vou ficar lá quietinha à toa. Não chega de trabalho. Ô, inocente. Né? Então é interessante isso. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. As leis que nos regem contêm a onipresença, a onisciência e a onipotência divina. Gente, todas as leis é para o nosso bem. Todas as leis divinas são para o nosso bem. Trabalho é divino, eu preciso. Amar é trabalho, eu preciso. Relacionar é divino, eu preciso. Conviver é preciso, é lei. Vocês fazem ideia de Jesus caminhando naquela Judéia há 2000 anos atrás? Não podia chamar o Uber, não podia assistir Netflix. Não podia... Você consegue entender? Não tinha nada, não tinha... Né? E ele ia lá presente conosco. É o objetivo divino, ajudar. Ele deixa isso tão claro. O Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para servir. E nós o tempo todo queremos o quê? Chamar o iFood, né? A gente quer ser servido o tempo inteirinho. E a sociedade descobriu isso e nos bombardeia com o conforto. E a gente, sem perceber o que está por trás desse pacote, a gente se deixa levar. O materialismo, gente, é o grande desafio para o espírita. No Livro dos Espíritos fala isso. O espiritismo veio para combater o materialismo. Está bem claro isso. Ou seja, nós precisamos aprender a nos desmaterializar. Lembra do Chico? Toma, 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 toma. Ensinamento de desmaterialização. São as mesmas as leis para todos os membros do universo. Olha que bomba que dá na nossa mente. As leis que nós temos que seguir aqui, do outro lado da galáxia, é a mesma. No outro universo, é o mesmo. A mesma lei. A lei divina não muda pelo Telmo, pela Jaque, pelo Richard, por ninguém. Nós é que precisamos nos renovar para atendê-la, porque ela deseja a nossa felicidade. Obedecer à lei é um processo de estar feliz consigo e com seu projeto. Preciso fazer isso. E aí ele fala, o homem deve progredir sem cessar. Uma vez que a renovação espiritual não é produto de um ensinamento, mas está em germe em todos os seres. Querendo ou não, progrediremos, já que Deus quer assim. Isso também é outra coisa interessante. Todo mundo aqui não quer ser melhor nas coisas que faz? Não é assim? Melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor esposa, melhor esposo, melhor vizinho, melhor chefe, melhor empregado. A gente não quer ser melhor fazedor de bolo, melhor fazedor de café. A gente não quer ser melhor em tudo. Isso é nato nosso. A gente o tempo todo quer ser melhor. Para isso eu preciso me renovar. Eu preciso achar novos caminhos.
Eu preciso estar insatisfeito comigo. Vocês já pensaram nisso? Para que eu me renove, eu preciso estar insatisfeito. Não, minha vida não está boa. Vida boa é de Jesus. Deixa eu tentar mudar? Deixa eu tentar mudar? E aí, mas eu não dou conta. Mas todo dia a gente vai tentar. Porque isso é divino. Isso está em nós, isso é nato. Vocês lembram do telefone, gente? Pregado na parede? Lembra da telefonista? Você fazia uma ligação? Alguém não ficou insatisfeito com aquela situação? Alguém não ficou insatisfeito com aquilo? Não, tem que ter uma coisa melhor. E essa insatisfação é daqui ou é de lá? Será que esse trabalhador que nasceu, ele já não veio com esse projeto de trazer para nós essa informação? Nós estamos falando aqui de Jung, nós estamos falando de Thomas Edison. Trabalhadores que estavam desencarnados e vieram para trazer para a gente. Sabe o teclado que a gente usa no celular? Não tem um teclado lá? Esse teclado é novo, gente? Da máquina de escrever. O teclado que a gente usa no celular tem mais de 100 anos. A gente perceber que um reencarna, traz uma técnica, o outro vai junto com o outro. Aí nasce o outro e vai juntando isso tudo. E a gente tem hoje o telemóvel, né? O telefone celular. E daqui a pouco que vai desaparecer, não vai? Que nós vamos nos comunicar pelo pensamento. Essa é a nova técnica. Mandaram eu reencarnar só para falar isso para vocês, viu, gente? Tá? Porque é isso que se usa lá. A conversa pelo pensamento. Não é assim? Bacana isso, né? E aí ele continua. O progresso chega à humanidade gradativamente com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criaturas e as criações, como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espírito imortal. Nada vem do nada, nada vem do nada. Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências, ou mesmo como acontecimentos ilógicos e enigmáticos. Na realidade, entretanto, são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas necessidades de renovação interior. O despertar vem de um modo que nem imaginamos. Nesses momentos, perguntamos-nos: o que será que Deus quer de mim? Amigos, tente fazer uma experiência matinal. Acorde pela manhã e pergunte assim: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Pergunte para Ele. E durante o dia, use o vigiar e orai. Porque Papai do Céu, né, ele trabalha como o sol, né? Tranquilamente. Passemos o dia vigiando o que Ele quer. Atento a todas as oportunidades. E nós vamos nos surpreender quando, ao final do dia, catalogarmos mais de 100 ações divinas que nós fizemos. A gente não repara isso. A gente entra no automatismo sem perceber a grandeza da nossa atuação na obra de Deus. Como é que a gente consegue? Porque existe por trás uma espiritualidade nos favorecendo nessas ações. Porque a gente não anda sozinho. A gente anda com Deus, com os amigos espirituais. Isso é muito interessante a gente ver e sentir e vivenciar. E aí ele vai finalmente dizendo assim: a psicologia junguiana chama as coincidências que ocorrem em nossas vidas de fenômenos sincronísticos, mas ajustando esses conceitos aos postulados da fé espírita, podemos nomeá-las de intervenção divina.
Ok? Ou desígnios de Deus. No entanto, seja qual for a denominação que utilizarmos, tenhamos a certeza de que tudo aquilo que nos acontece tem como objetivo profundo a renovação da alma e como propósito o bem comum. O progresso que atingimos hoje é compatível com o crescimento que tivemos ontem. Cada passo dado a caminho da maturidade é proporcional à etapa percorrida anteriormente. Avançamos pelo universo, em conjunto harmônico com os outros seres humanos. A orquestra cósmica da qual partilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar. E cada um precisa dar sua cota de participação na sinfonia do mundo. Somos parte do universo e ele é parte de nós. Finalizando, lembrando da questão 132 do Livro dos Espíritos. Lá pergunta assim: qual o objetivo da encarnação? Aí os benfeitores respondem: a lei de Deus, as leis divinas, nos impõem entrar no corpo com o objetivo de chegarmos à perfeição, santificação, purificação, felicidade plena. E tem um segundo objetivo, que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Eu acho isso tão bacana, gente, tão carinhoso. E lá nessa resposta fala que Deus busca que a gente se aproxime dele para a gente sentir a sua presença. É a forma dele se aproximar de nós. Consegue entender essa percepção de família? Família que nós somos e sempre seremos. Gratidão a todos, obrigado pelo nosso momento, que Jesus nos abençoe, nos guarde, que a gente continue cada vez mais em tratamento diariamente com essas dádivas do amor divino. Jesus abençoe e guarde. Boa semana a todos. Muito obrigado.